Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, caras ouvintes do Rock Night. Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas. Sigam a gente para saber sobre tudo que está rolando nesse podcast mais querido, mais rock and roll da sua plataforma preferida de streaming. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, etc. e tal. Bora lá ouvir hoje um convidado, como eu sempre digo, porque todos são especiais. Esse é especialíssimo também, nosso querido Eduardo Pitol. Boa noite, Eduardo, como é que tá? Boa noite, estou super bem aí, mega feliz em estar podendo gravar um episódio dentro do Rock Night, né? Vocês sabem o carinho que eu tenho por esse podcast aí, pô, é uma honra aí estar com vocês aí. Valeu, muito bom demais, a gente que fica honrado e feliz de poder ter a tua presença aqui. E com a gente também aqui, né, o nosso convidado mais que especial, fazendo as honras da casa, Felipe Guedes da Luz. Ô, Felipe, quanto tempo eu não conversava contigo? Como é que tá? Tudo bem? Convidado? Como assim, cara? Eu tenho a chave da casa aqui, ó. Se sentiu ofendido, Pitol? É isso. Olha, sem mim isso aqui não sairia. Mas aí, Cristiano, Pitol, feliz aí conversar com vocês, todo mundo. Mais um episódio mais que especial, como tu mesmo disse, Cris, com um cara aí muito bacana que este mundo do empreendedorismo, esse mundo das startups, me apresentou aí, um cara fantástico que a gente vem desde então tendo uma boa comunicação, um bom contato, legal interagir, tá dentro da rede da gente. Muito bom, muito bom. O Felipe que é o produtor desse programa, gente. Fiz aqui uma trollagem com ele, uma brincadeira, né? Mas o Felipe é o produtor do Rock Night, conversas aleatórias, toda segunda-feira. A gente não promete horário, né, Felipe? Mas ali entre 18 e 19 horas é o momento que a gente publica o nosso podcast, que é feito com todo carinho aqui. Até a meia-noite ele está no ar. Isso. É segunda-feira, né? A hora... Só Deus sabe. Eu vou dar um parênteses que nem eu chamei a atenção do Dreyson, que ele tem a chamada dele do Conta pro Queiroz, que é toda sexta-feira. Mas tu faz na quinta. Ele, mas não tem na sexta? Eu tenho, mas tem na quinta. Então, mas tem toda sexta. Toda sexta. Eu não disse que não tem na quinta. Mas então informa. Muito bom, muito bom. Turminha, então, o nosso papo hoje com o Pitol é para a gente falar de conexões, de movimento das startups, Startup Weekend, enfim, tudo que circula no universo dessa nova economia, desses novos modelos de negócio, de negócios disruptivos. O Pitol, ele é especialista, olha que bacana, eu já indiquei muito o Pitol, não sei se tu fechou algum negócio, Pitol, mas já indiquei muito, ele é especialista em WordPress, ele é apaixonado por conexão, então, velho, tu vai ter que explicar esse apaixonamento todo aí, hein? Tua noiva, namorada, esposa sabe disso? Ele é diretor de tecnologia na Aztec e facilitador nesse movimento lindo que a gente conhece, que são os Startups Weekend. Ele se considera, eu fui lá te stalkear, viu, Pitol? Um ser inquieto. Inquieto sou eu, que não para com as pernas aqui, cara. Minha mulher me xinga direto, que eu fico aqui balançando as pernas. Cientista da computação, formado pela Unicinos, diretor de tecnologia na Aztec, que é uma empresa especializada em tecnologias para a internet com foco em WordPress. Então, também facilitador no programa Techstars Startup Weekend. E é um dos... Olha que show isso aqui, meu. Vou ter que contar muito pra gente. Um dos idealizadores do Taquari Valley, uma comunidade que fomenta empreendedorismo no Vale do Taquari. Tu é de Lajeado, né, Pitol? Tu tá falando de Lajeado agora? Estou em Lajeado. Muito bom. Sou aqui do Vale, bom. mas sou de uma cidade aqui próxima chamada Encantado. Ai, que lindo. Um ser encantado, então. É verdade. Quem nasce encantado é o quê? Encantador. Encantador. Muito bom. E mais recentemente também a Aztec então criou uma spin-off chamada Criação.cc e o Eduardo vai contar tudo isso pra gente. Mas primeiro, velho, eu quero saber, tu é do rock? Com certeza, meu. Com certeza. Ah. Eu me lembro aos 8 anos, indo numa lojinha lá que vendia CD para comprar um CD do AC/DC, assim, sou mega fãzaço, assim, do AC/DC, assim, acho que foi uma boa escolha.
E não é Muito qualquer rock, né, Felipe? Não é qualquer rock que o cara curte ouvir, hein? Esse é da casa, esse tá na casa. Depois ele vai passar ali mais ou menos o top 5 da lista dele. Vou fazer isso, Cris. Vamos ver o que a galera recomendou. Vamos criar o setlist do Rock Night e botar no Spotify também. Muito bom, com certeza. Mas bora Só lá. com dicas dos convidados. Dicas de playlist do Rock Night, cara. Uma playlist colaborativa só com os convidados. Olha aí, muito boa ideia. Mas, velho, para a gente começar essa conversa aqui sobre o universo das startups, tu é um empreendedor também, tem a Aztec, agora também a Criação CC. Me conta como é que surgiu essa tua, vamos dizer assim, paixão não só pelas conexões, mas pelo mundo do empreendedorismo. Há quanto tempo existe a Aztec? Foi a tua primeira empresa? Não, a Aztec não foi minha primeira empresa. A Aztec nasceu em 2014. Mas antes disso, em 2010, eu fui convidado para fazer parte de uma empresa que eu trabalhava na época, chamada Região dos Vales, né? Inclusive que ela cuida do portal regiãodosvales.com.br, e a partir daí eu comecei a entrar mais nesse mundo. Assim, meu pai também é empreendedor, assim, eu acho que sempre tive essa veia de ter meu próprio negócio, e aí em 2014 eu saio da Aztec, vou a Porto Alegre, né? Então, para trabalhar, enfim, conhecer mais sobre startups. Acho que as coisas meio que se misturam assim, mas aí eu crio a marca justamente para pensar em algo maior, mas no momento era só eu, freelancer, trabalhando. Poderia ser Eduardo Pitol, até que ninguém, na verdade, conhecia a Aztec, era o Pitol do WordPress, né? Mas sempre tentando construir um brand, porque sempre pensando em algo maior, né? Então, esse foi... Acho que daí o assunto de startup vai se misturando dentro dessa história, né? Muito bom. A Aztec é uma startup? Ainda é uma startup? Não, a Aztec eu considero um estúdio de desenvolvimento, né? A gente é uma empresa de tecnologia, a gente não segue aquele modelo de repetível e escalável para dizer que é uma startup de fato, assim. Sempre brinco que a gente bebe muito da fonte, assim, e estar no meio, assim, porque eu não tenho pós-graduação, eu nunca... Cara, sou formado em ciência da computação, mas depois disso eu nunca fui atrás de um pós-MBA, mestrado, enfim, e eu brinco que esse mundo aí, os eventos, enfim, todas as conexões que a gente faz aí acabaram me ajudando muito dentro da minha jornada. Se substitui ou não uma pós, isso é outra história que não precisamos entrar, nem vale a pena entrar em méritos, né? Porque são coisas distintas e que com certeza se complementam, e cada uma delas tem o seu valor, mas eu tenho que gastar minha energia e meu dinheiro em ir para eventos aí ao redor do Brasil. Cara, eu acho que, por exemplo, esse movimento do Startup Weekend, eu sempre digo isso para o meu filho, né? E para as pessoas, eu sempre recomendo participar desse fim de semana muito louco, que é um Startup Weekend. E eu digo que o que tu aprende ali em 2 dias equivale quase a uma pós-graduação. Do tanto que a gente aprende, interage, troca com os mentores, conversa enfim, com todo o ecossistema que habita, que aterriza naquele fim de semana ali. Então, eu acho assim, um lugar assim, especialíssimo para a gente aprender. Faz sentido isso, Pitol? Tu acredita nisso também? Se o SW é quase uma pós-graduação, eu tenho mais de 30 SW, então acho que já fecha uma pós-graduação aí, mas... Tu tem doutorado. Mas com certeza, assim, eu acho que a metodologia do Startup Weekend é sensacional, e eu sempre brinco que todo mundo que participa do Startup Weekend aprende algo, né? Eu já passei por 30 Startup Weekends, eu continuo aprendendo, não porque eu vou lá criar uma nova startup, né? Eu já participei em diversos papéis, né? Desde de participante a facilitador, né? Mas, pô, tipo, beber das fontes, assim, passar um final de semana, por exemplo, com um time de mentores fantástico, assim, meu, que eu exploro as pessoas, assim, com consultorias gratuitas, vocês não fazem ideias, né? Então, eu não estou lá aprendendo a criar uma startup, mas eu estou aprendendo como eu posso melhorar meu negócio a partir de pessoas que eu acabo conhecendo durante o final de semana, além de fazer algumas vendas também, né? Que sempre rola, sempre não, mas, né? Mas de vez em quando aí a gente consegue puxar alguns negócios aí durante esses eventos. Revelações de Eduardo Pitol aqui, hein? Manda lá, Felipe.
30 Startup Weekends. Então, desde quando a gente está falando isso? Foi desde 2014. Né? Cara, lá desde 2014, que casa muito aí desde que tu começou a empreender, de fato. Exato. É que lá, daí onde tudo isso se cruza é o seguinte, assim, quando eu tava, é muito engraçado, assim, porque eu morava em Encantado, estudava em São Leopoldo, na Unicinos, né, e aí quando eu me formei, eu fui morar em Porto Alegre, né, então eu fazia viagem de ônibus, cara, tipo, cara, não vamos dizer que é sofrido, que não é para tanto, assim, mas nós não tinha ônibus de Encantado a São Leopoldo, nós tínhamos que pegar o carro, ir até Lajeado, em Lajeado pegar o ônibus para ir para a universidade, né? Então, e aí depois a volta, né? Ao contrário disso, né? Mas logo depois que eu me formei, quando eu estava me formando, na verdade, eu começava, né? Na verdade já existia, né? Facebook, Twitter, enfim, né? Mas o conceito Lean Startup estava sendo difundido aqui no Brasil, né? E eu comecei a pensar, como é que essas empresas ganham dinheiro não fazendo software para outras empresas, né? Porque até então eu não conseguia entender isso, né? E aí eu disse, não, quando eu me formar eu vou para Porto Alegre porque eu quero beber um pouquinho mais dessa fonte, assim, Encantado, os recursos são um pouquinho mais limitados em relação a isso. E aí assim que eu me formei, eu me mudei para Porto Alegre, porque daí eu não tinha mais o compromisso de faculdade, não foi só a questão estava mais perto de São Leopoldo que antes, né? Podia ter ido antes, mas né, não tinha mais aquela responsabilidade do estudo, enfim, mais liberdade para poder, enfim, buscar mais informações. Aí eu comecei a me envolver com eventos, e aí foi muito engraçado que no primeiro final de semana que eu estava em Porto Alegre, uma amiga minha mandou, tem um evento chamado Startup Week e tal, quem sabe tu dá uma olhada. Aí eu olhei, eu não entendi o que era o evento. Eu só entendi que era de startup e era no final de semana. Eu disse, vou ir, né? Eu tô por aqui igual, sabe? Não conhecia muita gente em Porto Alegre e tal. E fui, né? E aí foi, daí logo, enfim, participando do evento, eu disse, cara, isso tem que acontecer no Vale do Taquari, né? Daí já é mais uma outra longa história aí que eu começo a interagir com o Startup Weekend, mas foi, nesse caso, esse evento, esse de Porto Alegre foi o meu primeiro, né? Ô, Pitol, mas lá em 2014 e 15 não era um movimento forte, ou já era forte? Quando é que tu acha que ficou quente mesmo o movimento de Startup Weekend, de fomento ao empreendedorismo, que o ecossistema, tu sentiu assim que o ecossistema de inovação estava crescendo, estava legal, ou já foi ali? Sim, eu acho que foi justamente nesse momento que começou a efervescer um pouquinho mais, assim, porque foi na época que a Venture, a UOL foram criadas, acho que foi em 2013 que elas foram fundadas, tenho quase certeza disso. Eu tenho uma história assim, que a Venture era a primeira aceleradora do sul do país, mas o UOL foi criado uma semana depois, foi uma coisa meio doida, assim, mas é a primeira, pioneira. É isso, né? Que vale a história, né? Na época, então, com o Thiago, com o Cortesia, evidente, né? Isso aí. E aí começou alguns movimentos ali, e aí eu sei que tem um marco para mim, assim, nesse meio, que foi o Cria Experience que aconteceu aqui na Univates, né, em Lajeado, que foi um baita evento, assim. E aí, tipo, é tão difícil a gente perceber enquanto a gente está no movimento, né? Mas então eu vejo aí que essa época entre 2013 e 2016 foi quando floresceu, assim, esse assunto mais startups, né? Porque a gente já tem o Tecnopuc há muito tempo ali fazendo trabalhos legais na área de tecnologia, inovação, assim, mas era uma coisa mais retraída dentro dele, assim. Eu acho que por essa época que as coisas começaram a se expandir, né? Ô, Pitol, para quem está nos ouvindo e não conhece tão bem assim o Startup Weekend, conta para gente aí num tweet o que é o Startup Weekend, o que acontece naqueles 2 dias, né? 3 somando com a sexta-feira. Assim, dá uma palhinha assim para a galera, né? Ouvindo de um facilitador de Startup Weekend, o que é esse movimento aí que acontece? E o que é a Techstars também? Techstars, né, que é uma startup? Perfeito, muito bom. Bom, um tweet acho que vai ser bem difícil assim, mas vou puxar um fio aqui com poucos tweets aqui, né? Vai num baita fio aí. Bom, o Startup Weekend é um desafio de Startup Weekend, assim, vai lá e um pitch. Um minuto, né? Elevator pitch. Ideia, né?
Mas vamos tentar aí. Bom, o Startup Weekend é uma jornada de 54 horas, né? Onde pessoas que não se conhecem se encontram na sexta-feira. E aí toda pessoa que tá, né, participante do evento tem direito a dar uma ideia de negócio, né? Uma ideia de startup. As ideias mais votadas pelos próprios participantes são escolhidas, né? As mais votadas são escolhidas para se formar equipes. Então, quem deu a ideia tem o objetivo de formar uma equipe, né? Então, a tarefa ali de formar uma equipe. Então, já começa um trabalho aí de recursos humanos, de recrutar boas pessoas. Essas equipes formadas, elas começam a trabalhar, né, dentro de uma metodologia que a gente hoje chama de jornada do herói, do Startup Weekend, né, que são passos bem definidos, né, começando primeiro entendendo o problema que essa startup quer resolver, né, e validando esse problema. É uma coisa que a gente trabalha muito durante o final de semana, fazer as pessoas validarem e não entender porque elas têm uma ideia que isso já está montado e tudo vai dar certo. O mundo real ele é diferente. Quanto a gente antecipar todos esses como funcionam as coisas lá fora melhor, né? Então a gente incentiva muito o saia, né? Levanta a bunda da cadeira, sai do prédio e vai entrevistar pessoas, né? Então primeiro em problema, depois a gente vai para, validando esse problema, um problema real, a gente vai para a solução. Então como a gente vai resolver esse problema? Entendemos como vamos resolver esse problema, a gente vai para o nosso produto, né? Então a gente cria o produto que a gente chama de MVP, né? Que é o mínimo produto viável. Arredondando tudo isso, a gente vende, né, esse produto para alguém, porque isso é importante também, que muitas vezes as startups esquecem, mas para mim, produto validado é com venda, né? Senão, e não é para mãe, né? Não é para família, amigos próximos, né? Para que tu vai vender no fim de semana, velho? Tem gente. Tem que achar, meu. Tem que achar. Que vende, meu. Se alguém conseguiu é porque dá, entendeu? E aí depois, então, para a cereja do bolo é o pitch, né? Onde você tem que convencer uma banca de jurados, né? Pessoas especialistas na área, né? Que a equipe fez a melhor execução do final de semana, né? Aí a gente tem critérios bem definidos, que é modelo de negócio. Meu Deus, é tanto tempo que eu não facilito que agora deu branco aqui. Mas é validação, modelo de negócio e, Felipe, me lembra? Cara, faz tempo que eu não mentoro. Execução e design. Tá brincando. Mas... Isso, a pandemia nos enferrujou com o Startup Weekend, foram tão poucos aí que nos deixou sem. Mas é essa loucura mesmo. Bem, tu trouxe a parte do o design e, enfim, modelo de negócio, validação, se ela é escalável também, enfim, com uma startup que está em trás, né? Os caras surgem com umas ideias lá loucas querendo... Não, mas isso aqui custa 1 milhão para botar no ar. Quanto é que custa isso aqui? E daí é até um ponto que eu trabalho bastante com os jurados, né? Porque se for só trazer uma ideia maluca, monta uma apresentação ali domingo de tarde, apresenta, tu vai ganhar o Startup Weekend, né? Então, por isso que captar, né, da equipe, se de fato ela cumpriu com a jornada, é fundamental aí para de fato conseguir coroar a melhor equipe do final de semana, né? Mas, por outro lado, isso não significa que quem ganhou é que tem mais chance de dar certo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Até porque são 2, 3 dias, né? Como é que a gente consegue, de fato, dizer que um negócio vai dar certo, né, com 2, 3 dias de trabalho, né? Por mais intenso que seja, né? Isso é muito louco, né? A jornada do herói, Zero to Hero, né? Muito bacana. Isso trouxe uma coisa que eu tenho uma curiosidade fantástica aí sobre o Startup Weekend, principalmente tu que trabalhou já como facilitador nesse processo. Como é que eu me torno um facilitador do Startup Weekend? Como é que é esse processo? Como é que tu resolveu se tornar? Se quiser dar mais passo atrás, que tu falou, quero trazer isso aqui agora para o Vale. E aí tu, enfim, movimentou caminhões aí, areias gigantescas para poder levar esse evento para o Vale, e aí tu resolve também se tornar facilitador. Como é que foi isso? Lá em 2014, quando eu participei e disse, isso que tem que acontecer no Vale do Taquari, isso foi em abril. Em novembro eu estava organizando o evento aqui na Univates, né? E, enfim, parece um tempo grande assim, mas não é tanto assim também, né? É bem relativo assim
mas foi o primeiro Startup Week no interior do estado do Rio Grande do Sul, já tinha acontecido 2 edições em Porto Alegre, né? E aí depois eu ajudei a levar para Santa Cruz, para Santa Maria, né? E então, com isso também eu participei de um evento chamado Summit, né? Era Up Global Summit, se não me engano, acho que era isso, assim, lá em 2015, e ali eu conheci o que era uma comunidade startup, enfim, comecei a conhecer mais a rede Startup Weekend mesmo, todos os organizadores de todo o Brasil, assim, e a gente não escolhe ser facilitador, né? A gente é escolhido, na verdade. Então, existe a própria rede, né? Os próprios facilitadores, né? Quando abre demanda para novos facilitadores no Brasil, eles quem votam, escolhem pessoas que estão tendo um destaque na comunidade e, enfim, tem o perfil, enfim, para conduzir o evento e tudo mais, né? Então, daí eu acabei sendo escolhido aí por essas pessoas aí, foi uma grande surpresa, de fato, eu não esperava, assim, foi até um choque, assim, será que, né, e vem aquela coisa, né, aquela síndrome do impostor, né, será que a gente é capaz ou não de fazer? Nossa, assim, mas vou dizer que os primeiros foram bem difíceis, mas foi bem legal, assim, uma baita experiência, assim, nossa, o que eu já evoluí em relação a palco por causa desse desafio de facilitação, assim, e gestão de equipes e tudo mais, isso é muito legal mesmo, assim. Sim, Tô a gente muito nota, grato a isso, né? e a gente, assim, não posso dizer que eu noto, né, porque eu te conheço relativamente há pouco tempo, assim, né, mas, assim, só o fato de tu ter conversado, explicado pra gente, tu viu a cadência e o movimento, doutor Felipe, do pitch que ele fez aqui? Ele é um, Isso aí ele é um startupeiro, né? Não, Engatou a primeira e foi. Ei, eu tive. Exato, né? Não, o Fish tá bem. tá bem O treinado. Exato, o storytelling ele já está bem treinado. Eu tive a honra, o prazer de conhecer o Pitol e ele facilitando o Startup Week, né? Então, num aniversário dele. Então, ele passou o aniversário Uau! dele comemorando o Startup Week. Depois vamos lá comemorar, brindar o aniversariante. Que bacana. Pois é, e aí, né, Pitol, tu fala um bocado sobre comunidade RS. Antes da comunidade RS, né, o Taquari Valley, que é a comunidade de empreendedores também ali da região. E no Rio Grande do Sul a gente tem a comunidade RS. E tu faz parte, tu é uma das lideranças, assim, não existe uma liderança formal, mas a gente nota tu com certo protagonismo ali, ou com muito protagonismo ali na comunidade. O que é a comunidade RS aqui no Rio Grande do Sul e qual é a importância dela para esse ecossistema de inovação, de empreendedorismo do Estado? Muito bom. Cara, bom, a comunidade RS surge, né, devido ao nosso tamanho geográfico, né, o Rio Grande do Sul ele é um estado bem extenso, né, e ela tem como objetivo ser um guarda-chuva para comunidades mais locais, né. Então, o que acontece? Quando a gente começa a criar comunidades e falar sobre startups, a gente tem dificuldade em nos comunicar com outros agentes, né, do estado como um todo, né. Então, a comunidade RS tem esse objetivo, em poder conectar todas essas regiões, facilitar esse acesso, né, a informações, a contatos, né? Então, o que seria extremamente complexo se a gente não tivesse ela e teria que, como é que eu consigo um contato de alguém de Bagé, por exemplo, de Santo Ângelo, né? Então, né, assim a gente consegue articular muito mais através de levando informações para esse grupo de pessoas, né? E aí a gente vai se virando, tentando buscar, né? Preciso disso, preciso de aquilo, e a gente vai se ajudando, né? E aí eu te pergunto uma coisa que talvez possa confundir também o pessoal, porque as pessoas são muitas vezes fazem parte do mesmo ecossistema. O que diferencia a comunidade RS da AGS, que é a Associação Gaúcha de Startups? Muito bom. Bom, a comunidade ele é algo mais informal, assim, a gente não é uma entidade, né? Ela não representa uma classe, né? Então cara, as pessoas fazem parte da comunidade RS, elas podem ser mais ativas ou menos ativas, a gente considera todo mundo um grupo, né, de pessoas que são da comunidade, né? Então não precisa ter a camiseta, o moletom da comunidade RS para ser da comunidade RS. É só dizer eu sou comunidade RS e
tá tudo certo, né? E não precisa com isso gastei dinheiro à toa. responsabilidades. Gastei dinheiro. Assim. Pois é. Mas é muito... Cara, foi comprado com muito orgulho. Cara, a nossa campanha do Moletom foi bem legal mesmo. Uma das coisas legais, um barulho que a gente fez aí que deu muito certo. Assim. E a GS, por outro lado, ela já é uma entidade de classe, né? Ela tem o objetivo de representar startups dentro do para mim, né? Deve, né, estar muito próximo do poder público, do Estado, enfim, tem Estado federal, né, lutando por legislações, por melhor ambiente, né, regulatório para as startups poderem se criar, né. Então, para mim, essa é a principal diferença, onde lá existe uma estrutura, existe um presidente, né, existe o que eles chamam de heads, ou que seria vice-diretores e tudo mais, ou vice-presidente, enfim. Né, eu sou uma pessoa que não gosto muito de hierarquias, assim, então eu não sei direito como é que funciona, mas é mais ou menos isso, né? A gente sabe como uma associação funciona e precisa, porque o papel dela é diferente de uma comunidade. E uma coisa não anula a outra. Acho que as duas elas precisam existir e andar junto. E quanto mais iniciativas tiverem e que se conseguirem estar conectadas por um objetivo comum, perfeito. Assim, acho que isso é o principal, porque cada um tem suas ideologias, sua maneira de conduzir algo, né? Não precisa, então, porque existe a comunidade RS, não pode ter nada similar, porque outras pessoas querem fazer outras coisas. Cara, vai lá e faz, mas vamos tentar fazer junto para, né? Ou fortalecer o ecossistema. Para fortalecer, exatamente. Muito bom. Eu acho que vai muito numa coisa também que a gente já conversou bastante também aqui no Rock Night, que é assim, cara, e alguns alunos meus assim já me perguntaram na graduação, cara, tá, e como é que eu fico sabendo desses eventos? Ou, tipo, tá, eu quero começar a aprender, onde é que eu faço? Onde é que com quem eu converso? Pô, beleza, tem um lugar hoje onde não é que tá, entre aspas, centralizando. Não, mas eles estão divulgando, comunicando, compartilhando eventos, né, como fazer, enfim, tá fomentando o empreendedorismo. Então, cara, se quer acompanhar coisas que estão acontecendo no ecossistema do Rio Grande do Sul sobre empreendedorismo, segue a RGS, segue a comunidade RS, que tu vai pelo menos estar sabendo de muita coisa que está acontecendo. Segue o Pitol. Segue o Eduardo Pitol, segue a Aztec. Muito bom, então a gente tem... eu acho que eu não sou uma boa pessoa, não é, cara, óbvio, né, quero que todas as pessoas me sigam, né, mas eu sou um ser meio antissocial, tô vendo. Digital, né, eu não tenho, por exemplo, cara, eu não tenho Instagram, né, então nem me procurem lá, eu sou um pouquinho ativo no Twitter é uma ferramenta que eu gosto bastante, estou no LinkedIn lá, apesar de não ser tão ativo também, compartilho algumas coisas da Aztec, assim, Aztec e Criação CC, sim, geram muito conteúdo nas redes, então sigam as nossas marcas aí. Que isso tu acaba dificultando para a gente que tem que fazer o nosso stalker, momento stalker, assim, né, da pessoa. E pior que eu fiquei, cara, peraí que eu tô escrevendo errado o Pitol, Eduardo Pitol. Não acho, cara, não é esse aqui. Tá, é o LinkedIn só, né? Tem uma vez eu tava uma amiga minha, a gente tava até a Carol Bicker, ela é bem conhecida assim no meio de inovação e tal, uma pessoa fantástica, assim, ela é aqui de Lajeado também, e a gente fez algumas ações juntos, né? É da Idealiza, não é? Isso, exatamente, exatamente. E aí um dia ela me mostrou, vou te marcar aqui no Instagram, eu olhei, mas esse Instagram não é meu, não tem Instagram. Mas eu sempre marquei isso. Não. Alguém ganhou alguma fama aí nas minhas costas, aí, espero um dia ser retribuído. Tá lá tendo uma briga de casal. Quem é essa mulher que tá te marcando aqui? Desse lado aí, melhor deixar assim. Ô Eduardo, e esse trabalho todo na comunidade, no Taquari Valley, é voluntário, correto? Corretamente. Né? Pois é, e daí, por exemplo, eu quero trazer um Startup Weekend para minha cidade, como é que a gente faz assim para poder organizar? Precisa ter autorização de alguém, de alguma instituição, porque né, eu mencionei antes a Techstars. Como é que é essa relação? Quem intermedia? Como é que a gente faz para poder estimular que a gente tenha esse movimento também em todas as cidades aqui do Rio Grande do Sul? Boa, perfeito. Ainda bem que comentou, né? A gente acabou fugindo do assunto Techstars, né? Eu vou voltar e explicar um pouco como é que funciona isso, né? O Startup Weekend foi criado em 2007, né? E ele foi criado por inclusive um funcionário da Techstars, quase certeza disso, tá? E
E ele, na época, ele fundou uma empresa chamada Up Global justamente para poder manter o Startup Week, né? Não sei se tipo, primeiro nasceu o Startup Week, provavelmente depois a empresa, né? Porque as coisas começam a ganhar corpo e tal. E aí em 2017, se eu não me engano, a Techstars compra a marca Startup Weekend, traz para ser um programa de startups, né? A Techstars é uma das maiores aceleradoras de startups do mundo, né? E ela traz justamente para ser startup programs dela, mais voltado para a comunidade, né? Então, o startup, ele, desde o Weekend, não é só o Startup Weekend, né? Tem o Startup Week também, que é um evento que acontece dentro de uma cidade, mas são vários mini eventos, né? Assim, tipo um hackathon, talvez, um pouquinho bem mais simples, não se compara um SX, SW, assim, mas são vários eventos que acontecem em vários lugares da cidade, assim, durante uma semana, né? Que aconteceram poucas edições aqui no Brasil, por isso que nem é muito conhecido, e também tem o Startup Digest, que é uma curadoria de conteúdo de inovação e tal, enfim, tem conteúdo global, tem os conteúdos regionalizados também, né? Então, tudo isso compõe esse programa, né? Então, hoje, a marca Startup Weekend pertence à Techstars, e aqui no Brasil, hoje, ela é mantida pela Distrito, né? Então, recentemente, ano passado, eu sou péssimo com datas, vocês já perceberam isso, mas provavelmente ano passado Diz assim, em algum foi momento feita essa aconteceu parceria, isso. não tão distante, né? Houve essa parceria. Então, hoje aqui a Techstars, o Startup Weekend opera sobre as marcas Techstars Distrito, né? E aí, para poder organizar um Startup Weekend, obrigatoriamente 75% da equipe organizadora já deve ter participado, né, de uma edição, né, porque a gente acredita muito no entender a jornada, né, para poder replicar ela. Então a gente não vira facilitador simplesmente alguém aleatório, esse cara vai fazer um curso, vai virar facilitador de Startup Week, né? A gente passa por uma prova, né, gigantesca aí de organizar vários eventos, liderar várias equipes aí para até, quem sabe, ser selecionado para ser facilitador, né? Então, porque a gente precisa entender muito do processo, isso já começa lá na base, porque uma das grandes preocupações para nós é entregar a melhor experiência possível para o participante. E a melhor forma de entender o que essa experiência é vivenciando ela, né? Então, basta querer ter participado e aí chegar nas pessoas que que já organizaram ou enfim, né, que já estão envolvidos com a comunidade RS, é um baita canal para conseguir. Existe um formulário também que as pessoas respondem lá no site do Startup Week, não lembrei disso, que normalmente as coisas começam mais por fora, assim, depois acabam caindo lá, mas também pode submeter, a partir disso, a rede, né, o pessoal mais da operação aí do Startup Week vai entrar em contato com um facilitador mais próximo para entender mais, enfim, e fazer viabilizar esse evento, né? Muito bom, show de bola. Então, aí, entendido aí, galera, para organizar eventos aí na sua cidade, começa ou preenchendo o formulário ou trocando uma ideia com o Eduardo Pitol ou alguém da comunidade RS. O Felipe, inclusive, porque disse que já comprou o moletom, então é da comunidade. Então, Felipe, se alguém te procurar, tu dá a informação correta, pelo amor de Deus, hein, Felipe? Para ter o moletom, tu tem que, no mínimo, saber dar essa informação. O engraçado é que o primeiro Startup Weekend que eu participei como mentor não foi no Rio Grande do Sul. Uai. Foi um em Santa Catarina. Olha aí, viu só. Foi o nosso querido amigo Timóteo que me convidou. Mas muito depois bom. Nós tivemos as devidas aventuras pelo Rio Grande do Sul aí. Muito bom, muito bom. Eu só queria acrescentar um ponto aí, que eu acho que isso acontecia muito, ainda acontece, né? Então a galera do Startup Week aqui não valoriza as pessoas aqui. Cara, não é isso, né? Acho que é bom ressaltar, porque muito isso está envolvido com as conexões, entendeu? O Felipe tinha uma conexão muito forte com essa pessoa, e essa pessoa, já conhece o Felipe e chama para mentorar. Normalmente tu vai chamar as pessoas que vão mentorar, que são as pessoas que fazem o acompanhamento das equipes, ajudam elas a evoluir dentro da jornada, as pessoas que são próximas a ti, que tu já conhece, que conhece a capacidade técnica, sabe o envolvimento delas com esse meio e tudo mais. Então, não, né, acho que é bom ressaltar. Por isso que o envolvimento com a comunidade é importante. Então, se vocês têm interesse em mentorar eventos, têm interesse em estar mais, se aproxima da comunidade, participa dos eventos, que as pessoas vão se conhecendo. Ninguém tem a obrigação da comunidade ir lá
Pô, que legal o trabalho que tu faz. Agora estamos mapeando as pessoas interessantes, sabe? Cara, desculpa, mas a gente não tem tempo para isso, né? Tipo, é tudo voluntário, sabe? Então as coisas meio que vão acontecendo ao natural e, pô, a gente consegue ver o impacto que a gente causa dessa forma, assim, né? Acaba sendo menos trabalhoso, assim, dá para... E, Pitol, uma dúvida assim, eu vejo uma diferença muito grande, né, óbvio, né, do Hackathon e Startup Weekend, e o Startup Weekend não te dá uma premiação de grana, né, de dinheiro, ou já existiu algum que deu uma premiação de dinheiro? Muito bom, não, é proibido premiação em dinheiro em Startup Weekend. E aí tu vê hoje, o Startup Weekend tem uma coisa assim, tá começando a ter mais temáticos, que é Startup Weekend em Porto Alegre, Startup Weekend sempre é o nome da cidade, pelo que eu tô entendendo. Mas às vezes tem um tema por trás. Como é que chega a esse tema? Normalmente é um tema que está pujante na cidade, né? Então, por exemplo, aqui em Lajeado, a gente fez na área de food techs, né? Então, aqui em Lajeado, a área de alimentos ela é muito forte, né? Então, a gente, agora, depois de ter organizado 4 ou 5 Startup Weekends, a gente decidiu, não, agora a gente vai fazer uma vertical, né? E aí a gente fez o de alimentos, como tem outro, tem agro, já facilitei de agro, já facilitei de saúde, já facilitei de inteligência artificial. Cara, tipo, que imagina, existem N verticais aí que podem ser exploradas, né? O que eu recomendo, principalmente quando a comunidade está se formando ainda, né? Porque o Startup Week é um baita evento de ativação de comunidade, sabe? Ele chama muitas pessoas para participar, assim, até porque ele vem da comunidade, assim. Eu acho que, cara, isso é outro ponto que eu tive, né, a honra, assim, de poder conhecer grandes nomes das startups que são muito ligados à comunidade, a forma como o Startup Weekend é fundado, né, a fundação dele, assim, é muito ligado a isso, então a gente acaba educando muito, né, essa parte de criar boas comunidades, né, então acho que o Taquari Valley é um exemplo disso, né. Então, para quem está começando a comunidade, é melhor deixar um aberto, sem muita restrição, assim, porque fica mais fácil de chamar pessoas para participar. E quando já começa a ter uma maturidade e oportunidades, aí vale a pena começar a verticalizar, né? Muito bom. Outro dia a gente conversou aqui com o Gibon também, Eduardo, presidente da Regimp, né, Rede Gaúcha de Parques Tecnológicos, e aí eu perguntei para ele qual era o panorama do ecossistema, como é que ele estava vendo o ecossistema de inovação. Eu tenho uma percepção, mas eu queria ouvir a tua também. Ele falou da dele também. Procurem lá a turminha que ficou interessada em ouvir o querido do Gibon. Tem um programa só com ele ali também falando sobre, entre outras coisas também, sobre isso, inovação e empreendedorismo. Mas lá no comecinho eu te perguntei, né? Como é que estava lá em 2014 esse movimento de empreendedorismo, de startups? Teve um outro programa aqui também que a gente conversou com a Chandra, lá do Agibank também, que ela é uma das heads de inovação. Não é esse o cargo dela, mas ela é a mulher da inovação lá do Agibank. E aí ela comentou para a gente, né, de quando começou esse movimento de inovação que ela percebeu aqui no Rio Grande do Sul, com eventos e tudo mais. E aí eu te pergunto, né, lá em 2014 tu já sentia ele forte ou crescendo? Como é que tu enxerga hoje e quem são os atores desse ecossistema de inovação aqui no Rio Grande do Sul? Muito bom. Cara, eu acho que comparado com 2014, eu acho que o movimento interiorizou bastante, né? A gente não via isso acontecendo no interior, né? E eu, por ser do interior, assim, né? E moro hoje, né, no interior, acho isso super importante, a gente vive mais. Já tive vários embates com pessoas de Porto Alegre querendo achar que as coisas da maneira que funciona em Porto Alegre é igual que funciona no interior, é completamente diferente, né? Acho que cada local tem suas particularidades, não existe melhor ou pior dentro disso, né? A gente inclusive estava em Porto Alegre hoje, né? E eu naquela discussão, adoro Porto Alegre, assim, né? Mas a qualidade de vida que eu tenho aqui em Lajeado, será que, Porto Alegre é tão perto, sabe, de que precisa ir, sabe? Eu não vou aproveitar Porto Alegre todos os dias, né, infelizmente. Então, né, acho que são pontos que precisam ser levantados, mas, cara, o interior tá muito forte agora, coisas que não tinha, cada um nas suas verticais, né, principalmente agro, acho que, né, o nosso interior tem um agro muito forte, tem que, de fato, explorar isso mesmo, né?
E próprio Porto Alegre também, por a quantidade de hubs de inovação que existe em Porto Alegre hoje, né? Então, tudo cresceu muito, sabe? Hoje tem muita gente falando, mas eu tenho certeza que tem muito ainda para crescer, sabe? Eu acho que... eu tenho certeza que a gente vive uma bolha, né? Pessoas que de fato falam de inovação são muito poucas. A gente conhece um monte de gente porque a gente vive isso, entendeu? Mas eu tenho certeza que ainda tem muito para crescer, mas eu vejo uma crescente exponencial, assim, sabe? Desde 2014 até agora, uma curva já tendendo ao infinito, assim, para cima, né? E no interior, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que um dos grandes agentes dessa mudança, dessa transformação, e eu não sei se todas elas se deram conta disso, são as universidades. Assim, por exemplo, se eu vou hoje para uma cidade do interior que eu não conheço, eu quero saber do ecossistema de inovação, se ela não tiver um polo de inovação conhecido, enfim, não conheço nada da cidade, eu vou na universidade, né? Que eu entendo que é ali que é o lugar, né, para conversar com os demais atores aí do ecossistema, as empresas, o poder público, a sociedade, né? Entendo a universidade, e tu falou, pelo menos já citou pelo menos uma vez a Univates aí também de Lajeado, né? Tu acha que é esse o papel das universidades também, de estímulo ao empreendedorismo, novos negócios e fomento enfim, ao empreendedorismo, às startups? Com certeza, né, cara? Acho que para mim, né, na minha opinião, o papel fundamental da universidade é a pesquisa, né? Eu acho que quanto mais técnico a gente for, quanto mais bem tecnicamente for, menor o esforço para a gente empreender, né? Porque quando a gente é muito técnico e sabe fazer alguma coisa que ninguém sabe fazer, né, é muito mais fácil de vender essa coisa. Agora, quando a gente faz uma coisa que um monte de gente sabe fazer, tipo eu que vem do site, é um pouco, cara, a gente tem que executar muito bem, sabe? Então, não existe certo e errado dentro disso, tu tem que ir para um lado, tem que ir para o outro, né? Mas aí, voltando, então, para mim, o papel principal da universidade é formar bons técnicos que vão fazer coisas que ninguém sabe fazer. Mas, sim, ela tem um papel também aí de fazer essa conexão, porque normalmente o empreendedor, ele sai da faculdade, entendeu? Então, pô, já ter esse braço ali, que se trabalha hoje muito em incubadoras, cara, é fundamental, entendeu? Acho que esse papel que a universidade tem aí e agora que a gente começa, né, a ter uma maior aproximação de mercado e pesquisa, né, que é algo que a gente não via, né, então, mais ainda, né, porque, e aí, a partir daí, eu acho que tem pesquisadores brilhantes aí que tem muita pesquisa para jogar no mercado, né, e a universidade, pô, pegar e já tá próxima dessas pessoas e acelerar elas trazer, né, matérias de administração, gestão e marketing para essas pessoas, com certeza vai ajudar muito nesse crescimento. Eu acredito muito nesse papel da universidade como um grande fomentador, né? Porque ali, como tu bem falou, tem a pesquisa, mas tem a inovação junto com a pesquisa muitas vezes, né? Tem as novas descobertas, e aí eu sempre acredito que tem que haver essa transferência de tecnologia também para a indústria, também para os outros setores da sociedade, né? Como é que faz isso? Com o empreendedorismo. Manda lá, Felipe. Eu fico pensando assim, daí que tu pensou em fazer, né? Como é que começou a construir essa comunidade, né? Do Vale. Quais foram os desafios, assim? Então, beleza. Eu tô vendo que no interior, né? Ou enfim, aqui cidades menores é muito mais complicado. Como é que eu começo a movimentar isso? Tu foi, então, nas universidades? Não, peraí, vamos começar com um grupo de amigos. Peraí, tem que ter um espaço, um hub, um lugar. Tem as empresas, o lado o privado. Como é que foi Quais foram os desafios aí? Cara, legal. Bom, tudo começa com o Startup Week no Lajeado, né? Então a gente fez essa primeira edição aí, e na época acho que tinha muita energia reprimida, Mas porque o fato... como é que foi falar para as empresas? Tem um Startup Week, o que é isso? Não, me ajuda a botar de pé esse evento. Cara, a gente teve muito pouco apoio, né? Enfim, acho que a universidade, assim, ó, né? E aí eu trago a pessoa do Eloni, né, que na época era o diretor do parque tecnológico, lá nos ajudou muito, assim. Mas em termos de recursos, cara, eu sempre brinco com as organizações que estão com dificuldade em organizar o evento e tal. Eu disse, cara, eu lembro que a gente conseguiu R$2.500 de patrocínio para fazer o Startup Week, assim, sabe? E, tipo, cara, a gente foi... E é muito... Pro Startup Week é pouco dinheiro, sabe? Não pagou nem os pastel, né, da gurizada. Cara, foi... nós não conseguimos dar lanche da porque uma das coisas que acaba tendo em Startup Week é muita comida, né? Então é café,
da tarde, tudo salgadinho, e janta, almoço, às vezes tem até buffet, Eles sabe? fizeram um Startup Weekend no Startup Weekend, assim, né? Raiz, Cara, esse aqui é o teu, aquele esse aqui é foi teu raiz, né? recurso. Cara, nós tivemos que. O almoço foi sempre lanche. Aí, no máximo, a gente conseguiu no sábado a clássica pizza, né? Que daí a gente conseguiu uma pizza lá. E nós não conseguimos dar o lanche assim de tarde, né? O que a gente fez foi ir no mercado, comprar um monte de coisa e vender a preço de mercado, entendeu? Aí a gente fez tipo um bar lá e, pô, a galera super entendeu, assim, isso que é legal, assim. Aqui, é o que eu digo assim, ó, eu sempre gosto de participar do primeiro evento, da primeira turma das coisas, entendeu? Porque é sempre onde o improviso é maior, as coisas são mais reais, assim, sabe? Então, enfim, daí saiu uma turma bem legal, né? Então, que começou a se envolver um pouquinho mais, e aí esse evento foi em novembro, em maio eu fui para Belo Horizonte, né? Participar daquele evento que eu até comentei, que foi o Up Global Summit, né? Que na época agora foi substituído pela Techstars, né? E lá que eu conheci comunidade de startups até. Então, eu nem sabia que existia comunidade de startups, sabia que existia o Startup Week no evento, sabia que existia o Tecnopool, que existia as coisas, assim, porque em Porto Alegre não tinha comunidade de startups, né? Então, até hoje não tem. Isso é uma coisa que eu sempre brinco com a galera, né? Mas, pô, Porto Alegre não tem uma comunidade de startup que se diz uma marca que representa uma comunidade, né? Mas não tem porque não precisa, talvez. Não é que deve ter, né? Mas é uma coisa, pô, a gente tem, né? Então, uma coisa, a gente tem que se vangloriar aqui, né? E aí eu fui para esse evento, conheci pessoas fantásticas. Lá na época eu lembro, pô, tinha o Felipe Matos palestrando, né? Que hoje é presidente da Associação Brasileira de Startups, um cara que eu admiro pra caramba, assim. Acho que vale muito ler as teses dele enquanto ecossistema de inovação, assim, que é uma pegada bem diferente do que se está construindo aqui, que eu apoio, que eu considero melhor, mas isso aí também é mega relativo, né? Acho que uma coisa que eu sempre digo mais importante são as coisas acontecer, as coisas estão acontecendo, então isso é muito bom, né? E aí, quando eu voltei, eu disse, não, da mesma forma que quando eu fui para o Startup Week, eu disse, cara, isso tem que acontecer em Lajeado. Quando eu vi um monte de comunidades sendo criadas no Brasil, eu disse, cara, isso tem que acontecer em Lajeado. E aí eu vim a gente reuniu umas pessoas, mas totalmente sem apoio de empresas, sem apoio de universidade. Na verdade, tinha um apoio porque o Eloni, né, que eu comentei antes, ele também fez parte ali da fundação do Taquari Valley, mas era de fato um movimento de pessoas, assim, a gente não esperou vir um incentivo de alguém para a gente abrir, a gente simplesmente foi lá e fez. Eu acho que isso é uma das coisas que é bem forte aqui da comunidade até hoje. A gente é completamente independente, assim, a gente não tem... óbvio que a gente se comunica né, a gente fundou o Taquari Valley em 2015, né, é óbvio que a gente tem hoje, diversas conexões com todos os agentes do ecossistema, é algo que a gente vai construindo, né, isso é super importante, mas a gente começou por pernas próprias, assim, mostrando, né, o que a gente tinha de melhor aí para fazer, e com o tempo essas conexões foram acontecendo, a gente foi validando. Isso é um processo natural também, que na época, quando tu cria assim, um bando de gurizada lá criando alguma coisa, não, todo mundo tem que valorizar, né? Que já se viram, tá fazendo um negócio totalmente diferente. Meu, as pessoas não estavam nem aí porque a gente estava fazendo, e elas não estavam erradas, sabe? E aí, com o tempo, tu vai mostrando, pô, esses malucos que há 3 anos atrás falavam e realmente agora tá sendo isso aqui também no jornal. Pô, vamos escutar essas pessoas. E as coisas vão se construindo. Então, a gente sempre organicamente aí conseguiu, né, evoluir. E hoje a gente consegue fazer, a gente brinca, né? A gente tem um dinheiro em caixa no Taquari Valley e a gente quer usar, fazer meetups e coisa assim. A gente vai fazer um meetup, a gente dá um estalo, alguém patrocina o coffee, entendeu? Tipo, uma vez não tinha isso, entendeu? Era tudo, ou era sem coffee, ou era só Olha um a credibilidade básico, dos entendeu? caras, é Sabe? muito bom. Então, para quem tá... para quem tá formando... Isso eu trago para quem tá formando comunidade, sabe? Entenda que tudo é um processo e, cara, com muito amor aí e propósito, as coisas vão se construindo e vocês vão ganhar o espaço de vocês que vocês merecem, sabe? Muito bom, muito legal. Pô, olha só, muito bom. Eu tô vendo aqui também, e tu falou muito de conexão, e aí meio que virou quase teu propósito, né? Que tu fala que tu é um apaixonado por conexões. Tu descobriu isso nesse processo aí de cruzar um monte de conectar muita gente também, é isso?
com certeza. Imagina um cientista da computação formado aí que só passou a faculdade escrevendo linha de código, né, meu? Aí vai ter que começar a se relacionar com pessoas, assim. Então, realmente fui desenvolvendo isso aos longos dos anos, mas brincadeira à parte, na minha outra empresa, né, eu também acabava fazendo algumas ações comerciais, então visitava clientes e tudo mais, então já tinha um pouco dessa desenvoltura, assim, para, né, o que me ajudou bastante, assim, né, então não foi tão... o gelo não foi tão grande, né? Mas, com certeza, a partir dos contatos que a gente vai fazendo e as conexões, aí facilita, porque tu já conhece, tu começa a conversar com uma pessoa, daí a pouco tu já conhece a metade, tá, não sei quantos, né, mas já conhece outras pessoas da rede dela, e a conversa sempre vai fluindo melhor. E já vira todo mundo melhor amigo, né? Exato. Mas uma coisa que eu acho bacana desses movimentos também é que, assim, né, a gente se diverte muito no processo, né, cara? E a gente fala muito disso, né? Principalmente em relação a coisas do trabalho. Pô, a gente tem que se divertir mais fazendo, senão fica doído, fica chato. E eu acho que, pelo menos dos eventos que eu pude participar, de Startup Weekend, de hackathons, de encontros de comunidade, sempre tinha esse quê da diversão muito bacana, né? Do poder trocar ideia com as pessoas, do dar risada. Nunca foi uma coisa assim, pô, tem que ir lá, pô, que saco tem que ir lá, né, encontrar aquelas pessoas. Pelo contrário, né, sempre esse movimento quase que festivo, né, de encontro. E eu, pelo menos, enxergo o Startup Weekend assim também, né? O fato de ter tanta comida também já me agrada muito, né? Então, pô, vai ter comida. Que lugar você não quer ir, né? Então, eu acho que isso é incrível e é um super diferencial, assim, desses eventos. Então, aí, galera que está em casa, né? Se divirta no processo, a gente sempre fala isso, né? Se divirta no processo, que faz toda a diferença. Quer falar alguma coisa, Felipe? Eu quero, se tu me permite. Permito. Vital, e eu acho engraçado assim, então tu fala que tu gosta de ver sempre esses... Quando tem o primeiro encontro, tu participou, tu organizou um dos primeiros Startup Weekends aí no Vale. É legal que a gente vê... E aí tem uma pergunta que a gente fez pro Abraão, que organiza vários Startup Weekends aí pelo Brasil. Organizou. Hackathons também. E alguns perrengues, algumas histórias engraçadas, aquela coisa que não deu certo, ou até mesmo, cara, deu tudo errado aqui, a galera resolveu tudo ir embora e não teve evento. Conta alguns aí. Cara, tem um dos eventos que eu organizei aqui numa cidade, tipo, teve uns caras que começaram a jogar contra o evento, assim, porque eles queriam ser os organizadores, entendeu? E não queria que outras pessoas organizavam, né? E aí nós fomos numa entidade, lá a gente conseguiu o patrocínio, na outra semana eles foram lá falar mal do evento, a gente perdeu o patrocínio. Foi um negócio bem tenso, assim. E aí o evento foi numa dessas entidades, né? E aí, tipo, a gente depois, nós tava lá na sexta-feira, todo mundo trabalhando lá, se virando, e o presidente da entidade chegou lá e se apavorou, né? Porque do jeito que falaram de nós, a gente era um bando de, sei lá, incompetentes, que só queria falar que nós roubava dinheiro e tudo mais, né? E aí todo mundo lá varrendo e fazendo o que tinha que fazer, quadro com to-do list lá de coisas que precisavam ficar pronto para até o momento do evento e tal, assim. E aí ele me contou toda a história, foi muito bom, assim, ele abriu o coração dele, contou tudo o que ia acontecer, assim, foi um perrengue bem feio, e foi muito legal, porque foi numa cidade universitária, e ao longo da jornada, assim, a gente conseguiu, porque como tudo desandou, assim, um monte de várias pessoas importantes da cidade que estavam apoiando ali, né, ajudando na organização. Então, para nós, pô, imagina pessoas com força política jogando contra, né? E eu disse, cara, nós não vamos desistir, entendeu? Tipo, desistir é a última opção, entendeu? Só quando não dá mais, o quê? Porque a gente queria fazer, não era? Se a gente não estava afim de fazer, a gente desistiria, mas nós estava afim de fazer, né? E aí a gente conseguiu as EJs para nos ajudar. E, meu, a gente tinha 20 organizadores. Sério, tinha 20 organizadores. Cara, assim, ó, tipo, é um negócio que eu me arrepio, assim. E aí no domingo acabou o evento, estavam os 20 organizadores lá, sabe? Ajudando a limpar o espaço, assim, sabe? Foi tipo num CTG, assim. Cara, assim, ó, tipo, sabe? E aí mostra-se, tipo, a força, sabe? E hoje tu pega, meu, não é qualquer organização. Hoje eu nem recomendo ter tanta gente, assim, organizando, porque, meu, vai dar merda, entendeu? E, tipo, uma galera muito forte, assim, foi
foi muito legal, né? Então, a volta que a gente deu, assim, tipo, a superação desse evento, assim, pô, dá um livro, assim, foi massa. E aí teve outro caso que foi de desastre natural, assim, foi em 2018 ou 2019, eu fui facilitar um Startup Week em Tubarão e deu um ciclone em Santa Catarina. Meu, Ei. pensa na água, assim, ó, na sexta-feira, velho. Tipo, inundou a cidade. Daí tinha gente que ia vir de Criciúma, caiu ponte. Velho, assim, ó, terrível, né? E aí nós não, tipo, daí chegamos na sexta-feira, chegamos lá, não. E o evento foi dentro de um shopping, assim. E foi muito engraçado. Assim. Mas pensa o evento acontecendo, o palco no meio do corredor do shopping, com as pessoas passando, assim. Meu, que foi uma experiência muito legal. Assim. Mas no primeiro dia tinha 20 e poucas pessoas, né, participando lá, só que as que conseguiram chegar, né, e aí a gente não conseguiu começar o evento, a gente fez algumas dinâmicas lá, entreter o pessoal, explicou um pouco sobre o evento, fez um treino de pitch, enfim, se alguém queria treinar a ideia e tal, e a gente teve que começar daí no sábado de manhã, daí passou tudo, enfim, daí a gente conseguiu fazer o evento durante o final de semana, mas começando no sábado de manhã, né. Que show, hein, cara? Que loucura, hein, meu? Pelo amor de Deus. Chamaram o segurança do shopping, chamaram as pessoas que estão fazendo com o cachorrinho para fazer vem cá, mostra que tem pessoas aqui, mostra para o patrocinador, ser figurante. Não, mas foi uma experiência legal. Eu acho legal esse, por exemplo, trazer, fazendo um shopping, se é para aparecer, ou é para... Cara, é muito legal para barulho, entendeu? De repente, algum maluco passa lá e saber um pouco o que é startup, de repente, hoje tá com a sua startup, entendeu? Pode ser quase impossível, pode ser, mas, meu, vai que, né? Então, essas coisas diferentes, assim, eu pilho muito. Assim. Pode ser que dá tudo errado, meu, tá tudo certo, é só não fazer mais, entendeu? Porque a gente aprendeu que não dá para fazer, mas uma vez tem que fazer. Inovação na prática, né, cara? Testar os modelos aí, né? Então tu já tem experiência de shopping. Se a gente for fazer outro no shopping de novo, a gente já sabe algumas por um caminho que não dá certo. Ó, não fazem Tubarão. No shopping lá não dá. Pitol, apaixonado por conexão, e eu vi ali na tua empresa também, na Aztec, que tu tem um programa de formação de desenvolvedores também, de pessoas desenvolvedoras, né? A gente sabe que hoje no Brasil é um gap de desenvolvedores, a gente tem cerca de 400 mil oportunidades para desenvolvedores abertas no Brasil. No entanto, as universidades formam em torno de 30 a 40 mil por ano apenas. Né? Talvez tenha alguma coisa a ver com a nossa... uma questão histórica, né, de formar muito advogado, muito médico, profissões mais tradicionais, mas que então gerou esse grande gargalo hoje, né, no mercado. E aí a Aztec criou esse programa de formação. Como é que funciona isso para gente? Conta para gente um pouquinho, Pitol. Legal. Bom, a gente, sim, foi para o mercado para entender como é que a gente podia contratar a gente, né? E aí, primeiro a gente foi nas plataformas de contratação, né? Daí a gente viu que, não dá, assim, a gente fez um custo médio de contratação de desenvolvedor aí de uns 13 mil reais, entre contratar e, enfim, tempo que ele vai ter que passar sem trabalhar até pegar os nossos processos, e ainda a gente ia ter que treinar ele, né? Então, aí tentei buscar alguns programas de fomento a isso, né? Para, enfim, programas que buscam pessoas, né, para incorporar dentro de software houses e tudo mais. Meu, não cabia no bolso da Aztec também, né? Eu disse, então beleza, vou criar o meu. Peguei algumas informações e tal, o pessoal foi mega solícito com quem eu falei e tal, mas, né? E aí eu comecei a bolar, já gosto bastante disso, já fui coordenador de curso técnico de informática, tenho uma paixão pela educação, assim, né? Não é por nada que, vou para Startup Weekend, porque, é educação, entendeu? E é uma diversão também, né? Sempre, né? Mas isso a gente tem que trazer, como tu disse, para dentro do ambiente corporativo também, para a gente ser melhor, né? Não acredita naquilo, ame que no seu trabalho, que você não trabalhar um dia na vida. Cara, isso é bullshitagem, né? Mas, vamos pelo menos deixar um pouquinho mais agradável, né? Porque é óbvio que eu não troco um churrasco com meus amigos por um dia de trabalho, entendeu? Sabe? Então, mas aí, bom, voltando, né? Vendo isso, eu disse, acho que a gente tem condições de fazer alguma coisa, né? E aí eu, cara, não gosto de ir pro tradicional, sempre gosto de testar coisas diferentes, né?
e o que a gente fez, um projeto. Também não sou muito de pesquisar, eu sou muito de fazer, mas já escutei algumas coisas sobre metodologias ativas, inclusive aqui no Rock Night, né? Para entender um pouco como funciona. Eu entendo um pouco, agora eu vou treinar. Eu sei que eu vou errar mais se eu tivesse que passar por mais tempo estudando, mas eu aprendo melhor assim, né? E aí a gente montou um programa que a gente brinca que ele tem 3 meses, né? Onde o primeiro mês ele é um projeto, na verdade ele é infinito, né? Depois eu entro nesse detalhe. A cada 3 meses a gente tem um ciclo, na verdade. Mas ele começa com um projeto onde a gente mede o comprometimento da pessoa em querer aprender. A gente trabalha com desenvolvimento de sites, né? Então, o projeto são 16 tarefas para executar em 4 semanas, onde ela tem que pegar e criar um site do zero. Mas ela não faz código, ela só tem que colocar arquivos em FTP, né? A gente usa muito WordPress, né? Então, instalar o WordPress, fazer as configurações, colocar os plugins básicos para um site funcionar, criar uma página, criar um post num blog, criar um formulário de contato, coisas assim, para entender como funciona, né? Fazer o site conseguir fazer envio de e-mails, né? Então, são coisas que básicas, assim, né? A base para te poder entregar um site, né? E a gente faz encontros semanais, então são 5 encontros, né? O Kickstart mais 4 encontros para a gente dar suporte, né? Conversar com as pessoas e também aproveitar para conversar sobre assuntos diversos, conversar sobre mercado de trabalho, porque uma coisa que eu vejo, assim, e que também é difícil, né? Mas a mídia, eu acho que não trabalha bem esse assunto, né? Na minha opinião, acho que a própria mídia, as empresas não estão tendo um papel legal dentro disso, é muita desinformação, e acaba bagunçando muito a cabeça de quem está entrando no mercado de trabalho, né? Então a gente tenta, vamos aqui, vamos conversar, vamos entender mais o que está sentindo dificuldades e tal, até para eu entender mais como eu posso melhorar os meus processos de contratação, né? Então acaba virando um bate-papo. E também um canal no Discord, onde sim, diariamente ali a gente tá, surgiu uma dúvida na tarefa tal, bota ali e tal. E é legal que no início aí, quando alguém já resolveu, o próprio participante vai lá e ajuda, e é isso que a gente quer, né? Que gere essa autonomia, essa interação. Né? Interação. Exatamente, né? E aí quem cumprir com essa primeira etapa aí, que a gente chama de comprometimento e não tem um grau técnico elevado, é um grau técnico extremamente baixo, que a gente de fato quer que todo mundo faça. Não quero medir se o cara é bom profissionalmente, se o cara tem boa soft skill, não. Se ele se comprometeu, já é uma excelente soft skill, já começa por aí, né? Então alguma coisa a gente avalia, né? E aí a gente vai para o que a gente chama de comunidade, né, da formação, que aí a gente hoje está operando dentro do Telegram, que é um grupo com as pessoas que completaram, né, esse desafio, né? Então, na primeira turma a gente teve 80 inscritos, 20 começaram o desafio e 6 terminaram. Certo? Então, essas 6 pessoas, a gente continua trabalhando, eu faço um trabalho de mentorias com ela, então, qual que é teu objetivo enquanto carreira? Aí começa, já olhou para esse site aqui, esse curso aqui é legal para ti, acho que tem que estudar isso aqui também. E vou construindo junto com ela uns objetivos, né? E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento, né? E, então, tem pessoas que acabam fazendo que elas não estão buscando emprego, elas estão buscando qualificação mesmo, e tá tudo certo. Né, para nós, a comunidade ela é importante, porque de repente essa pessoa não vem trabalhar conosco, mas ela vai indicar para outras pessoas, essa roda vai girar, a gente vai aprender com ela, né? Então é muito sobre isso, né? E aí, felizmente, assim, inclusive foi ontem, né, que a gente fechou com a primeira pessoa para estagiar conosco que veio da formação, né? Então a gente conseguiu completar o ciclo que a gente queria, né? Que é desde chamar pessoas para o programa até colocar para dentro da empresa. Claro. E agora a gente tem o trabalho de poder fazer com que ela evolua dentro aqui das técnicas. Que demais, cara. Isso é uma super tendência assim, nas organizações, né? Talvez por esse gargalo que exista das universidades, das instituições de ensino, de formar gente, mas cada vez mais a gente vê essa lógica, essa dualidade empresa-escola, né? Empresa formando as pessoas para poderem trabalhar ali por conta dessa falta mesmo que tem. E também de formar uma pessoa mais adequada, talvez até a cultura da própria organização também. Eu acho que isso é demais. Pitol, demais poder trocar ideia contigo, mas a gente não falou de uma coisa ainda. E aí agora sim, um tweet sem fio.
O que é a criação.cc? Porque eu adorei aqui a descrição da empresa. Ajudamos pessoas a protagonizarem suas histórias, utilizando da tecnologia como ponte para conectar estratégias. Olha a palavra conectar aí de novo. E tu andava lá pelo Startup RS Scale também com a criação. Acho que é impossível, né? Num tweet, não vou te judiar. Não, mas a gente tem. Tem o pitch, né? Tem que estar pronto, né? Melhor, manda um pitch. Não, melhor. Diz quantos minutos, daí eu faço o pitch que tem para aquele melhor. tempo. Fechou todas. Não, fechou todas. Agora sei. Aqui, ó. Um pitch da criação CC, porque tu fez esse pitch hoje de tarde, não fez? Fiz. Ó, tá aqui, tá fresquinho. Não, mas aí são 5 minutos, meu. Acho que é bastante tempo aqui pro podcast. 3, então. 3 pra ti. Porque tu tem futebol daqui a pouco, eu sei. Ele tá louco pra ir embora. Pitch da criação.cc. Beleza. Bom, Criação CC é a plataforma de sites que ajuda o seu negócio a crescer. Né? A gente identifica que a necessidade de criação, né, das possibilidades, enfim, as possibilidades, né, dentro de um site, elas cresceram muito nos últimos anos, né? Com isso, a complexidade de criar e manter o site também. Então, para isso, a gente cria uma metodologia exclusiva de criação de sites e também uma plataforma low-code que permite que a gente entregue os sites com pouca necessidade de código, né? Então, a nossa metodologia, ela possui etapas bem definidas, né? E com isso a gente consegue ter mais assertividade na nossa entrega. E a nossa plataforma ela dá ao nosso cliente autonomia para gestão de conteúdo, performance, segurança e integração com diversas plataformas de marketing através do nosso robô integrador. A gente também entrega para o nosso cliente um canal de suporte ativo e uma base de conhecimento com mais já de 120 artigos publicados, né? O nosso modelo de receita ele é baseado no custo de setup do projeto, a mensalidade da plataforma e também vendas que a gente faz após a entrega do site, né? A gente se posiciona entre plataformas que necessitam que o próprio empreendedor crie o site e também freelancers que nem sempre estão comprometidos com a entrega do projeto. E do outro lado a gente tem agências e estúdios de desenvolvimento que muitas vezes eles pecam na entrega, né? No pós-entrega, na verdade, acabando não dando suporte, fazendo o site para dizer, te vira que o filho é teu a partir de agora, né? E por aí vai, né? Yeah! Tu não termina um pitch falando e por aí vai. É que ele não terminou, isso. Né, meu? É isso. Muito bom. Muito bom. Rock Night, conversas aleatórias, hoje com esse querido do Eduardo Pitol, trocando ideia com a gente, nos deu uma aula sobre o que é o Startup Weekend, o que é a Techstyle, o que é a comunidade RS, AGS, falou da Aztec, falou da criação CC. Querido Eduardo, demais, valeu pela tua generosidade, poder trocar ideia com a gente, nos ensinar tanto. Espero que você que está ouvindo em casa, no carro, no trabalho, em qualquer lugar, tenha curtido também essa conversa, porque a gente adorou. Eduardo, valeu demais. Obrigado. Eu que agradeço aí, cara, pelo espaço aí para a gente poder falar, né, o que a gente acredita. Espero que tenha contribuído aí para a evolução com um pouco, né, da evolução de todos aí e agradecer aí de novo, né, por tudo. Eu sou fãzaço mesmo do podcast, né, e como eu te disse, cara, para mim tu é o melhor host de podcast do mundo, né? Felipe, amado, meu produtor, valeu demais pela parceria mais uma vez, mais um programa. Valeu. Faz parte da produção escolher o host, né? Então, obrigado. Baita produtor. Turma querida, fiquem com Deus, seja ele quem for. Até o próximo programa. Fomos!